Pessoal, eu sou a Júlia Andrade e eu vou apresentar junto com o meu grupo, composto pela Ana Lívia, pela Nicole, pela Ana Ju, pela Anitta, pelo Lucas Giacometti e pela Laura. A gente vai apresentar sobre retículo endoplasmático e a diferença entre o liso e o rugoso. O retículo endoplasmático é um conjunto de membranas celulares presentes apenas em células eucarióticas, ou seja, as células que têm núcleo. E eles são um conjunto de membranas interconectadas. Existem dois tipos de retículos endoplasmáticos, o liso e o rugoso. E eu vou falar um pouco sobre a localização de cada um deles. Na localização do retículo endoplasmático rugoso, ele está situado no interior da célula, no seu citoplasma. Geralmente próximo ao núcleo e ao complexo de Golgi, facilitando o transporte de proteínas recém-sintetizadas. Já o retículo endoplasmático liso, ele também está localizado no citoplasma da célula, sendo distribuído internamente. Em continuidade estrutural ao retículo endoplasmático rugoso, ou seja, eles são juntos, assim, em continuidade estrutural, e ele também está próximo do núcleo. Bom, agora que a gente já sabe a diferença entre os retículos endoplasmáticos e aonde eles se localizam, é bom a gente definir a característica e a composição de cada um. Começando pelo retículo endoplasmático rugoso, ele recebe esse nome porque na sua área externa ele possui diversos ribossomos agregados a ele, que são formados pelo RNA ribossômico e por proteínas. Isso permite que ele produza tais proteínas e envie para dentro da célula. Aí, quando a gente trata do retículo endoplasmático liso, a diferença dele é que ele não tem tais ribossomos agregados na área externa. Ou seja, é por isso que ele é liso, porque a área externa dele não tem nada dentro dele. Enfim, e isso também permite que ele seja muito mais tubular, que ele tenha muito mais espaço para que seja feita a passagem e a produção de lipídios e que guarde substâncias dentro dele para poder ir para a célula. Agora vamos falar sobre a estrutura geral do retículo endoplasmático. É uma rede de membranas formada no citoplasma junto ao núcleo, com duas formas. O rugoso, que já falaram anteriormente, o rugoso, que faz síntese e transporte de proteínas, e o liso, que é como a gente já conhece, ele faz síntese de lipídios, armazenamento de cálcio e desintoxicação. Já que a gente já entendeu a definição e a estrutura dos retículos endoplasmáticos, vamos entender as diferenças estruturais entre eles. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem as membranas achatadas em formato de cisternas e ele tem ribossomos em suas membranas. Já o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos nas suas membranas e a estrutura dele é uma rede de túbulos interconectados. Agora que nós já conhecemos a estrutura, que é física do retículo endoplasmático, nós já sabemos a sua composição química, nos resta saber qual a importância do retículo endoplasmático, para que ele serve, quais são as suas funções. Como a gente sabe, existem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. Vamos começar pelo rugoso. Como a gente sabe, o rugoso ele tem ribossomos incorporados a ele, então essas funções elas são majoritariamente feitas pelos ribossomos. A primeira que nós temos é a síntese de proteína, onde os ribossomos eles produzem a proteína dentro do retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas elas podem ter três destinos. Elas podem ser secretadas, como por exemplo os hormônios, elas podem ser incorporadas à membrana plasmática ou elas podem ser enviadas para outras organelas, como os lisossomos. Nós temos também o controle de qualidade, onde algumas proteínas elas são mal feitas, são mal dobradas, então a função dele é reconhecer e eliminar essas proteínas para que elas não possam causar nenhum mal. E por último, nós temos o transporte para o complexo golgiense, onde essas proteínas elas são embaladas e elas são enviadas para o Golgi, onde lá elas serão distribuídas para onde elas devem ir. Agora vamos ver as funções do retículo endoplasmático liso. A primeira que nós temos é a síntese de lipídios, onde ele produz colesterol, produz os fosfolipídios e ele produz hormônios, os hormônios esteroides, são testosterona, estrogênio e o cortisol. Nós temos também a detoxificação, que o retículo endoplasmático liso, ele libera enzimas, que elas modificam a substância química, dessas substâncias que elas são tóxicas, como drogas, álcool,
fármaco e medicamentos, tornando-as fáceis de eliminar. Nós temos o metabolismo de carboidrato, onde é liberado glicose para controlar a glicemia. E nós temos o armazenamento e a liberação de cálcio, onde o retículo endoplasmático liso ele serve como uma reserva para o reserva de cálcio no citoplasma. Bom, como eu já disse, as proteínas mal dobradas elas podem causar algumas doenças e é sobre elas que eu vou falar agora. Bom, as doenças, elas têm diferentes tipos de doenças, né? Vamos começar pelas neurodegenerativas, que podem ser Parkinson ou Alzheimer. Temos as musculares, que causam distrofias. Temos o câncer. Temos também as genéticas raras, como a fibrose cística, e as metabólicas, como a diabetes tipo 2. Agora que a gente já conheceu um pouco sobre o retículo endoplasmático liso e rugoso, eu vou falar algumas curiosidades sobre cada um deles. Começando com o retículo endoplasmático rugoso, ele é tão essencial que se uma proteína não se dobrar corretamente dentro dele, a célula ela pode ativar um sistema chamado controle de qualidade, ou também chamado de resposta ao estresse do retículo endoplasmático. Se esse erro ele não for corrigido, a célula ela pode chegar a se autodestruir num processo chamado apoptose, que faz com que evita que danos sejam causados ao organismo. Isso mostra como o retículo endoplasmático rugoso ele é extremamente rigoroso com a produção de proteínas. Agora falando sobre uma curiosidade do retículo endoplasmático liso, no músculo ele recebe outro nome especial, que é retículo sarcoplasmático. Ele é como se fosse um verdadeiro depósito de cálcio, e a liberação desse cálcio justamente faz com que o músculo se contraia. Então, ou seja, sem o retículo endoplasmático liso, a gente não seria nem capaz de piscar os olhos. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho sobre retículos endoplasmáticos. Espero que vocês tenham gostado e obrigada por ter assistido.